Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 27 de novembro e este dia na história traz eventos que marcaram tragédias aéreas, revoluções científicas, marcos culturais e acontecimentos políticos importantes. Vamos falar sobre desastres que mudaram a aviação, descobertas que salvaram milhões de vidas e momentos que ficaram gravados na memória coletiva. Prepare-se porque temos histórias intensas pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 27 de novembro nos leva por diferentes épocas, desde tragédias que transformaram protocolos de segurança, passando por descobertas científicas revolucionárias, até eventos políticos e culturais que marcaram gerações. Desastre do voo AV50 e a NCA 052.990, em 27 de novembro de 1990. O voo Avianca 052 caiu em Long Island, Nova York, matando 73 das 158 pessoas a bordo. O acidente se tornou um caso clássico de estudo sobre falhas de comunicação na aviação e levou a mudanças importantes nos protocolos internacionais. O Boeing 707 havia decolado de Medellín, Colômbia, com destino a Nova York. O voo estava atrasado desde o início, devido a problemas técnicos. Quando se aproximou de Nova York, foi colocado em espera devido ao tráfego intenso e mau tempo. A aeronave ficou circulando por mais de 1 hora enquanto o combustível diminuía perigosamente. Aqui está o ponto crucial. Os pilotos colombianos informaram ao controle de tráfego aéreo que tinham uma emergência de combustível, mas usaram linguagem ambígua. Eles disseram que estavam com baixo combustível e pediram prioridade, mas não declararam formalmente uma emergência usando a palavra-chave internacional Emergency ou Mayday. Na cultura da aviação, existe uma hierarquia muito clara. Declarar uma emergência formal dá ao avião prioridade absoluta sobre todo o resto. Os controladores devem fazer tudo para ajudar, mas os pilotos da Avianca, possivelmente por diferenças culturais ou medo de parecerem alarmistas, não usaram essa linguagem direta. Os controladores americanos, por sua vez, não compreenderam a gravidade da situação. Eles acharam que era apenas um pedido de prioridade, não uma emergência de vida ou morte. Continuaram dando instruções normais, fazendo o avião dar voltas adicionais. Finalmente, quando os motores começaram a falhar por falta de combustível, os pilotos declararam emergência, mas era tarde demais. A 17 quilômetros do aeroporto, todos os 4 motores pararam. A aeronave planou em direção ao solo sem potência. O piloto tentou fazer um pouso de emergência, mas o avião colidiu com uma área residencial em Cove Neck, Long Island. Milagrosamente, 85 pessoas sobreviveram, incluindo todas as crianças a bordo. A fuselagem se partiu, mas não pegou fogo, porque não havia combustível. Equipes de resgate trabalharam durante a noite em condições difíceis para resgatar sobreviventes dos destroços. A investigação revelou múltiplas falhas. Os pilotos não comunicaram a urgência claramente. Os controladores não fizeram as perguntas certas. A companhia aérea não tinha procedimentos adequados para gerenciamento de combustível. O voo deveria ter desviado para outro aeroporto muito antes. As consequências foram profundas. A aviação internacional implementou protocolos mais claros de comunicação. Controladores foram treinados para reconhecer sinais indiretos de emergência. Pilotos foram instruídos a declarar emergências formalmente sem hesitação. Fraseologia padrão foi reforçada mundialmente. O acidente também destacou questões culturais na aviação. Estudos mostraram que pilotos de algumas culturas são menos assertivos com autoridades, o que pode ser fatal em emergências. Treinamentos agora abordam essas diferenças culturais explicitamente. Estabelecimento do Prêmio Nobel 1895. Em 27 de novembro de 1895, Alfred Nobel assinou seu último testamento, estabelecendo o Prêmio Nobel. Nobel era um químico, engenheiro e inventor sueco que ficou rico com suas invenções, especialmente a dinamite. Nobel possuía 355 patentes e tinha fábricas em vários países. Ele acumulou uma fortuna enorme, equivalente a centenas de milhões de dólares hoje. Mas sua vida foi marcada por tragédias. Seu irmão morreu em uma explosão em uma de suas fábricas. Nobel nunca se casou e vivia uma vida solitária. Em 1888, aconteceu algo peculiar. O irmão de Nobel, Ludwig, morreu. Mas um jornal francês confundiu e publicou um obituário de Alfred com o título
O Mercador da Morte está morto. O texto criticava Nobel por ficar rico facilitando formas de matar pessoas mais eficientemente com explosivos. Nobel ficou chocado ao ler seu próprio obituário prematuro e perceber como seria lembrado. Decidiu mudar seu legado. Em seu testamento de 1895, ele deixou 94% de sua fortuna, cerca de 31 milhões de coroas suecas, para criar prêmios anuais que reconhecessem pessoas que fizeram contribuições notáveis à humanidade. Os prêmios seriam dados em 5 áreas: física, química, medicina ou fisiologia. Literatura e paz. O Prêmio Nobel de Economia foi adicionado posteriormente em 1968. Nobel morreu em 1896, e os primeiros prêmios foram concedidos em 1901. O Prêmio Nobel tornou-se o reconhecimento mais prestigiado do mundo em suas áreas. Ganhadores incluem Marie Curie, Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Madre Teresa, Nelson Mandela e centenas de outros que transformaram o mundo. Nobel conseguiu mudar seu legado de mercador da morte para patrono do progresso humano. Massacre de Jonestown, 1978. Na verdade, o massacre de Jonestown aconteceu em 18 de novembro de 1978, não no dia 27. Deixe-me corrigir com um evento correto. Bruce Lee SC em 1940, em 27 de novembro de 1940, nasceu Bruce Lee em São Francisco, Califórnia. Embora tenha vivido apenas 32 anos, Bruce Lee revolucionou as artes marciais e se tornou um ícone cultural global. Bruce Lee nasceu no bairro chinês de São Francisco, enquanto seus pais, atores de ópera cantonesa, estavam em turnê nos Estados Unidos. Ele cresceu em Hong Kong, onde começou a treinar Wing Chun com o mestre Ai Pe Man. Como adolescente, Lee estava envolvido em brigas de rua, o que levou seus pais a enviá-lo de volta aos Estados Unidos, aos 18 anos. Em Seattle, Lee estudou filosofia na Universidade de Washington enquanto ensinava artes marciais. Ele desenvolveu seu próprio estilo, o Jeet Kune Do, que rejeitava estilos rígidos e enfatizava adaptabilidade e eficiência. Sua filosofia era seja como água, adaptando-se a qualquer situação. Lee mudou-se para os Andes e começou a trabalhar em Hollywood. Apareceu em séries de TV como The Green Hornet, mas enfrentou racismo e papéis estereotipados. Frustrado, voltou para Hong Kong, onde estrelou filmes que se tornaram fenômenos massivos: The Big Boss, Feist, Heavy Fury e Way of the Dragon. Esses filmes não eram apenas ação. Eles continham mensagens sobre orgulho chinês, resistência ao colonialismo e dignidade humana. Lee usou o cinema para desafiar estereótipos sobre asiáticos. Ele voltou para Hollywood para fazer Enter the Dragon, que seria lançado após sua morte misteriosa em 1973. Bruce Lee transcendeu as artes marciais. Ele influenciou filosofia, fitness, cinema e cultura pop. Atletas de todas as modalidades estudam seus métodos de treinamento. Sua filosofia sobre autodesenvolvimento contínuo ressoa até hoje. Ele abriu portas para asiáticos em Hollywood e popularizou artes marciais globalmente. Em 27 de novembro de 1703, nasceu a primeira grande tempestade documentada a atingir a Inglaterra, conhecida como a Grande Tempestade, matando milhares de pessoas. Em 1924, a Macy's realizou seu primeiro desfile de ação de graças em Nova York, tradição que continua até hoje. Em 2005, o primeiro transplante parcial de face foi realizado na França, abrindo nova era na medicina reconstrutiva. O desastre do voo Avianca 052 nos ensina que comunicação clara pode ser literalmente questão de vida ou morte. Na aviação moderna, protocolos rígidos existem por razões trágicas. Cada regra de segurança foi escrita com o sangue de acidentes anteriores. A lição se aplica além da aviação. Em qualquer situação crítica, clareza supera a cortesia. O testamento de Alfred Nobel mostra que nunca é tarde para redefinir seu legado. Nobel poderia ter morrido como o mercador da morte, mas escolheu ser lembrado como patrono do progresso. Isso nos lembra que temos poder sobre como seremos lembrados através de nossas ações. Bruce Lee demonstrou que barreiras culturais podem ser quebradas através de excelência e autenticidade. Ele não tentou se conformar a expectativas, mas forjou seu próprio caminho. Sua vida curta teve impacto desproporcional, porque ele viveu intensamente e com propósito. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 27 de novembro foi marcado pelo desastre do voo Avianca 052 em 1990, a assinatura do testamento de Alfred Nobel em 1895 e o nascimento de Bruce Lee em 1940. E você,
Já conhecia essas histórias? Qual desses eventos achou mais impactante? Deixe nos comentários! Seboc, gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã vamos falar sobre o dia 28 de novembro. Não perca! Até amanhã!